amém na comunhão é o Padre. Se alguém vos disser, diz Jesus Cristo nesse Evangelho, eis que o Cristo está ali, ou aqui, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Nesta passagem, Jesus Cristo alerta que haverá um período da história do mundo que será marcado por uma grande confusão. E bem, nossa época e nossa geração são caracterizadas por uma desorientação fundamental da bússola moral das pessoas. E precisamos falar então sobre a lei moral natural. O que ela é? Como nós conhecemos a lei moral natural? Como ela é prejudicada na mente das pessoas? Como é que as pessoas chegam a ignorar o que é certo e errado? Qual é o caminho que elas percorrem para isso? Como a nossa inteligência vai sendo cegada para o conhecimento claro da lei moral verdadeira e passa a ver atos maus e desordenados e contrários à razão, como se fossem bons, para nos darmos conta do tamanho da imoralidade e da malícia em que estamos hoje em relação ao comportamento das pessoas e sabermos como julgar o que é certo e errado de modo justo, sem enganos. Eu sempre falo para os mais novos, o mundo nem sempre foi como vocês o veem hoje. Eu gostaria de contar um caso breve antes de começar o sermão mesmo. Quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu estudava com uma menina e os pais dela se separaram. Era uma paróquia, classe média, que não cobrava demais conduta moral dos fiéis. Mas a paróquia deu uma gelada nessa mulher, porque ela se separou do marido. Pode ser até que tivesse motivo justo, hein? Mas vejam a reação que as pessoas tinham. Eu conheci um bispo auxiliar em São Paulo que numa palestra de direito canônico, ele falava assim, quando eu era criança, nos anos 70, nós jogávamos bola na rua, na zona norte de São Paulo, em Santana, na região de Santana. Só uma mãe dentre nós era separada. A coisa era de tal modo, prestem atenção, que nós chamávamos uns aos outros, batendo na porta das casas, tocando a campainha, e depois nós falávamos assim, chama o filho da separada lá. Olha a situação, como é que as pessoas viam as coisas. E vocês comparem como as coisas são hoje. Bem, então vamos lá. Deus imprimiu na alma de cada ser humano a lei natural, que dá as regras fundamentais das ações humanas. Uma criança, por exemplo, que nunca ouviu falar dos 10 mandamentos num catecismo pela primeira vez, por exemplo, ela se sente, apesar disso, agitada, envergonhada e perde a tranquilidade, a serenidade da alma quando pratica uma mentira, por exemplo, ou um roubo. Portanto, ela tem consciência de que o que ela fez é ruim. E notamos um fato semelhante com as pessoas que são pagãs, que apesar de nunca ter ouvido falar nos 10 mandamentos da lei de Deus, de nunca terem conhecido a religião católica, nunca terem conhecido a Bíblia, por exemplo, ficam perturbados e receosos quando fazem, por exemplo, o mal, como roubar ou matar. Eles também têm a sensação, que é resultado de um juízo da inteligência deles, de terem praticado o mal. E podemos concluir daí que a inteligência humana de cada pessoa, de cada um de nós, tem a capacidade de refletir sobre a moralidade dos atos que ela mesma comete. E por essa reflexão, nossa inteligência conclui pela bondade ou maldade moral do que foi feito. Quando a inteligência passa a ser capaz disso, nós dizemos que a criança chegou na idade da razão. Converse com uma criança de 3, 4, 5 anos, ela conversa com você, ela argumenta, ela tem uso da razão, mas esse termo de uso da razão em moral é um termo técnico, é um termo científico, preciso.
da ciência moral? Significa que a inteligência da criança não só é capaz de argumentar com premissas e conclusões ao modo das crianças, no nível das crianças, mas é capaz de fazer uma avaliação da moralidade dos seus atos. Isso se dá em torno de 7 anos. Algumas crianças um pouco antes, algumas crianças um pouco depois. Isso é a idade da razão. É quando você vê que a criança já sabe fazer uma avaliação da moralidade dos seus atos. E podemos então concluir daí que nossa inteligência é capaz de julgar da bondade ou da malícia dos nossos atos. E os antigos tinham uma expressão para isso. Eles diziam que o coração do homem tem uma lei natural. Coração aqui não é no sentido de sensibilidade nem de sentimento. É da vida interior, e a nossa vida interior mais nobre é a nossa inteligência. Eles diziam, Santo Agostinho fala assim, que essa lei natural não foi escrita, ela nasceu conosco. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todo ser humano sabe como refletir, tem a capacidade natural de refletir. A inteligência que está em cada um de nós tem a capacidade natural de refletir e deduzir a partir de princípios evidentes o que é injusto e desordenado e o que é correto e justo. São Paulo diz que os pagãos conhecem pela natureza os seus deveres e que Deus no juízo os julgará conforme a lei natural. E Santo Agostinho fala, ó Deus, a tua lei está inscrita nos nossos corações, ou seja, na nossa capacidade de reflexão. E nada pode destruí-la. Essa lei pode ficar mais ou menos obscurecida numa pessoa ou numa sociedade. Por isso São Tomás fala que entre os povos da Germânia era comum o costume de achar que mentir em certos casos não era errado. Por causa de certos ensinamentos que atenuavam a lucidez da razão na hora de concluir certas coisas. Mas se essas pessoas pensassem com serenidade e sem apegos a interesses pessoais, elas deduziriam que se eu não gosto de ser enganado, então eu também não posso enganar o outro. Como diz Santo Agostinho, muitas pessoas enganam, mas ninguém gosta de ser enganado. Essa lei pode ser momentaneamente obscurecida, mas não completamente apagada. Não existe pessoa que não tenha a capacidade de deduzir pelo menos as coisas mais óbvias do que é certo e errado. E a partir daí, moldar o seu comportamento. E o que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que as nossas inteligências, a inteligência de cada um de nós, é capaz de refletir a partir dos princípios mais fundamentais do comportamento humano e a partir deles julgar o que é certo e errado. Não é uma coisa intuitiva, conhecido num piscar de olhos. É necessário refletir. É preciso pensar, refletir a partir dos princípios mais básicos que governam a natureza humana. A partir desses princípios, concluir o que é certo e o que é errado. Por exemplo, nossa natureza humana é a nossa animalidade racional. Somos animais racionais, é isso que nós somos. Portanto, se somos animais racionais, dotados de inteligência, dessa capacidade de conhecer a verdade das coisas, se pensarmos sobre isso, seremos levados a concluir que é imoral mentir, falar o oposto do que você tem claro na sua inteligência. Mentir vai contra a lei moral natural que rege a natureza humana. A lei natural ensina-nos primeiramente as regras morais mais importantes, como por exemplo o culto que se deve prestar a Deus, os deveres para conosco e as obrigações para com os outros. Um dos princípios mais fundamentais da lei moral é não se faz ao outro o que você não quer que seja feito a você. É a lei mais fundamental, o princípio básico da moral. Não se faz ao outro o que você não gostaria que fizessem com você. Ah, mas um muçulmano que decapita as pessoas, degola as pessoas, ele faz isso achando que está certo. Pergunta para ele se ele gostaria que fizessem isso com ele.
É óbvio que ele não deve fazer então isso com os outros. E se ele faz, ele peca. Um ateu pode ir para o inferno se ele sabe muito bem que ele não pode cometer adultério, porque se a esposa dele ou o marido dele fizessem isso com ele, o que ele ia achar? Então ele não faz isso com os outros. Ah, mas ele não acredita no inferno, ele não sabe que tem um Deus que vai julgá-lo. Ele tem uma consciência suficientemente esclarecida por uma reflexão básica, mínima, que faz com que ele veja que o que ele está fazendo é gravemente injusto, porque se fizessem com ele, ele ficaria gravemente injustiçado. Um ateu também pode ir para o inferno. A lei moral natural faz com que a nossa reflexão faz com que nós conheçamos a lei moral natural nos seus princípios mais básicos. E depois nós vamos tirando outras consequências. É necessário reservar um dia da semana para dedicá-lo a Deus, por exemplo. E Deus depois vai especificar que Ele quis que esse dia fosse o domingo, fazendo Jesus Cristo ressuscitar no domingo. E a gente vê claramente nos Atos dos Apóstolos e no costume da igreja que o domingo é guardado depois da ressurreição de Jesus Cristo e não mais o sábado. Mas a lei moral, a reflexão nos faz deduzir que pelo menos um dia da semana deve ser guardado para Deus. Do contrário, nós não realizamos adequadamente nosso culto devido a Deus, por exemplo. E tendo os homens, como consequência do pecado, esquecido os princípios da lei natural, porque o pecado causa apegos. Esses apegos turvam a lucidez da reflexão, porque as pessoas começam a encontrar argumentos para justificar o que elas fazem. E elas, sem serenidade, acabam querendo achar motivos para justificar injustiças que elas cometem, por causa de apegos. Uma vez que os pecados obscureceram a lucidez da razão, Deus revelou de maneira clara esses princípios em 10 mandamentos, para facilitar o conhecimento da lei moral natural aos homens. Por causa de muitos pecados, a inteligência das pessoas foi ficando obscurecida e já não conseguia distinguir com claridade o bem ou o mal. Deus ele não estabeleceu uma nova lei, Ele simplesmente explicitou a lei que rege a natureza humana, acrescentando mais algumas leis temporárias, que são as leis de Moisés, que eram temporárias para formar o povo escolhido até a vinda do Messias, e que significavam realidades superiores que o Messias traria. E uma vez que ele realizou essas verdades, essas realidades, não há mais por que manter uma figura e uma coisa que era temporária. Toda a lei civil e toda a lei eclesiástica deve sempre estar ancorada, apoiada na lei natural, na lei de Deus que rege a natureza humana. As leis que nos são transmitidas pelos representantes de Deus, seja na esfera civil, seja na esfera eclesiástica da igreja, não são verdadeiras leis quando elas estão em contradição com a lei natural, quando estão em contradição com as leis reveladas por Deus. Toda lei contrária à lei de Deus, a lei natural que rege a natureza humana, é lei nula. Quando uma autoridade civil manda uma coisa que vai contra a lei de Deus, deve-se obedecer antes a Deus do que aos homens, está nos Atos dos Apóstolos. E lembrar o que os 3 jovens na fornalha ardente fizeram. Eles se recusaram a adorar um ídolo e preferiram morrer a ir contra a lei natural, que afirma a existência de um só Deus e a obrigação nossa de prestar culto só ao Deus verdadeiro. Os 7 irmãos macabeus, que também permaneceram firmes, defendendo a lei de Deus contra qualquer opressão tirânica de uma autoridade civil. Do conhecimento da lei de Deus, nós temos o que nos faz conhecer o que é permitido ou não. E a razão nos faz notar, nos casos concretos que nós temos que lidar a cada vez na nossa vida, o que convém fazer de acordo com os preceitos que nós conhecemos. A nossa inteligência nos diz claramente qual é o nosso dever. Esse conhecimento do que é o certo e errado, por causa de uma ação da nossa inteligência, recebe um nome específico: consciência. A palavra consciência em português tem 2 sentidos.
Em inglês tem uma palavra diferente para cada uma. Consciousness e conscience. A consciência em português pode ter dois sentidos. A pessoa se perceber e estar atenta e refletir sobre os seus próprios atos e se dar conta de que ela percebe o que chega até ela pelos sentidos. É a consciência psicológica, que a pessoa perde quando desmaia, por exemplo. Não é essa consciência que vale na teologia moral, em princípio. Ela é pressuposta para uma segunda consciência, que é a avaliação que a sua inteligência faz da moralidade dos seus atos, é a consciência moral. Você está acordado, tem a consciência psicológica de perceber as coisas, mas isso é o fundamento para você depois julgar a moralidade dos seus atos, é a nossa consciência moral. É um ato da nossa inteligência, enquanto ela julga o certo e errado dos nossos atos. A esse ato nós damos o nome de consciência moral. A consciência, portanto, é uma atividade da nossa inteligência. É a nossa inteligência enquanto julga o que é certo e errado nos nossos atos. E a consciência é fundamental para mover nossa vontade ao bem. Nenhuma vontade busca o bem sem antes ter um juízo da razão sobre a opinião que a sentença que a nossa razão faz a respeito do certo e errado de alguma coisa. Os 3 jovens na fornalha só foram jogados na fornalha porque tomaram uma decisão com a vontade depois de um juízo da inteligência sobre a moralidade daquele ato. Os 7 irmãos macabeus só tomaram uma decisão com a vontade depois deles terem um juízo moral daquele ato que estava sendo obrigado, que queriam obrigar eles a fazer. A consciência move a nossa vontade. E por que a nossa consciência nos torna atentos à vontade de Deus? Padre, como é que eu conheço a vontade de Deus na minha vida? Os 10 mandamentos. A sua razão julga o que é certo e errado. É o primeiro jeito de você conhecer a vontade de Deus. Muitos santos, então, chamavam a consciência de a voz de Deus. São Tomás fala, a consciência moral é a voz de Deus que se manifesta dentro de nós como um juiz dos nossos atos. Portanto, a voz do povo não é a voz de Deus, é a voz da consciência moral. A lei moral correta, conhecida pela reflexão da nossa inteligência, pela revelação que Deus fez aos patriarcas e aos profetas e finalmente por Jesus Cristo. Um povo inteiro, ou uma grande parte do povo pode estar errado. Se você julga o que é correto contra a consciência errônea das outras pessoas, a voz da sua consciência é a voz de Deus, não a voz do povo. A consciência age do seguinte modo: antes da ação, adverte quando é certo ou errado, e anima a fazer as coisas corretas e a fugir do mal. Depois que nós fazemos uma ação, tranquiliza nossa inteligência nos tranquiliza, mostrando que nós fizemos o nosso dever, ou nos perturba, mostrando que nós não fizemos o nosso dever. Caim e Judas, por exemplo, foram agitados pelos remorsos da consciência. Quando se fala na Sagrada Escritura que no inferno seremos punidos também pelo verme roedor da consciência, é o remorso. Quem já viu um verme dentro de um cadáver, de um bicho morto, eles parecem que se contorcem de angústia. É a comparação que é usada para fazer referência à nossa consciência moral se torcendo dentro de nós, chama remorso. No inferno ninguém tem arrependimento, as pessoas têm remorso. Elas se contorcem de repreensão porque elas sabem que elas fizeram algo errado, mas elas fariam de novo. Isso é remorso. Arrependimento é outra coisa. A consciência dói e elas falam, eu não faço mais isso. No inferno ninguém tem arrependimento, se tem remorso. Um juiz humano pode se deixar corromper por suborno, por elogios. A consciência nunca se deixa subornar. A pessoa pode ter sido subornada para dar uma sentença iníqua. A inteligência dela diz para ela, você fez errado. A consciência, portanto, vai ser boa ou má. A consciência boa, que aprova nossas obras corretas, nos dá alegria e expulsa a tristeza. Como o sol dissipa a neblina. Por isso Dom Bosco falava para os meninos, fujam da tristeza, ou seja, dos pecados que causam remorso da consciência. São João Crisóstomo diz, a consciência adoça as amarguras da vida, porque se assemelha ao mel,
que adoça as bebidas mais amargas, ou seja, as dificuldades da vida quando passamos por elas sem pecar. O sofrimento pode ser duro, mas a doçura de uma consciência que aprova a nossa conduta alegra a nossa vida. O testemunho de uma boa consciência é um abraço de Deus dentro da alma. Sobretudo, da tranquilidade na hora da morte, é um começo do céu. Uma boa consciência é um travesseiro suave, onde nós repousamos a cabeça nessa vida. Uma consciência que nos reprova torna as pessoas tristes, agitadas. É um verme que sai da podridão do cadáver da pessoa que morreu pelo pecado mortal. Uma má consciência envenena as alegrias da vida. A pessoa pode estar numa festa, pode ter companhia, pode ter amigos e ter uma vida interiormente amarga. Priva a pessoa de qualquer prazer de verdade. Um homem que tem uma consciência que reprova os seus atos é semelhante a uma pessoa condenada à morte, que pode dar a refeição que ele quiser no último momento da vida dele, mas ele não consegue comer em paz aquilo ali. Uma consciência ruim manifesta-se muitas vezes até no exterior, pelo rosto da pessoa, pelo olhar dela. E uma pessoa pode ter a consciência delicada ou a consciência mal formada. A consciência delicada vê o que é certo e errado até nas coisas mínimas, tem uma boa formação para ver até os menores pecados de maneira justa. Os santos eram assim. A consciência mal formada vê só as faltas maiores e olhe lá, deixa passar muitos pecados, não vendo problema, como se não fossem nada. Uma consciência delicada é como uma balança de ourives que pesa os menores pedaços de ouro ou de prata ou de pedras preciosas. Uma consciência mal formada é uma balança que só começa a se mexer depois que se coloca 1 quilo em cima. Os santos tinham a consciência delicada, ficavam com a consciência doída até pelas menores ofensas a Deus. Os mundanos têm a consciência mal formada, notam apenas o que é pecado mortal manifesto e olhe lá. Dão grande importância a pequenos nadas, como mosquitos, e engolem camelos. Um homem de consciência delicada é um homem que tem responsabilidade. Uma pessoa que tem a consciência mal formada é um homem que não tem luz, mas que vive na confusão. As pessoas que têm a consciência mal formada, que ficam deixando passar camelos e ficam filtrando as menores coisas, né? Julgam coisas horríveis, como abandonar um gato ou um cachorro, mas não veem problema nenhum no aborto, na eutanásia, no divórcio, na separação sem motivo. Não veem mal na contracepção, acham que toda esmola é um ato mau, perverso, nocivo para a sociedade. Não veem problema em alimentar pensamentos contra a castidade, são só pensamentos que mal fazem para quem? Não veem mal nas ofensas contra a pureza, que prejuízo dão aos outros? É só entre eu e minha namorada? Outro dia eu conto os problemas que isso dá na sociedade. Não temos muito tempo, tem crianças aqui também. Mas eu pergunto agora somente, os casamentos vão muito bem hoje em dia, não? Na sociedade que tem um amor livre, que não se preocupa com a castidade, os casamentos são muito bem estabelecidos e são exemplares hoje em dia, né? Os homens e as mulheres se vestem como se não tivesse problema em servir de ocasião de pecado uns para os outros. A sexualidade das pessoas vai muito bem hoje em dia, né? E elas não precisam tomar antidepressivo depois disso, né? Nem tem ansiedade. Tá bom, né? Nessa outra ocasião a gente fala sobre isso daí. Um homem também pode ter uma consciência relaxada ou uma consciência escrupulosa. Quem tem uma consciência relaxada considera os maiores pecados como se fossem possíveis de ser feitos sem nenhum problema. Eles têm por princípio uma coisa só. O importante é não virar hábito. O importante é que isso não prejudique a sua rotina de trabalho. Não se torne um vício no sentido humano da palavra. As pessoas erram, qual o problema? Uma inclinação natural, que mal que tem. A vida depravada dessas pessoas não deixam elas escutarem as censuras da consciência, como uma pessoa que vive perto de uma cachoeira, já não se incomoda depois de um certo tempo com o barulho que a água faz. Ele se habitua pouco a pouco com as repressões da consciência e depois de um certo tempo não faz mais caso, mas a consciência continua falando que tem um problema, mas ele já não fica mais incomodado com isso, apesar do barulho. Quem, por exemplo, ao contrário, tem uma consciência escrupulosa, considera como coisas pecaminosas até as coisas que são permitidas.
Um escrupuloso é semelhante a um cavalo que fica assustado com uma sombra e sai correndo para um lado e para outro e corre o risco também de fazer os outros cavalos saírem correndo sem nenhuma direção. Um escrupuloso imagina igualmente perigos onde não existe, cai facilmente na desobediência e no pecado. Porque vê que uma coisa é pecaminosa, na consciência dele, que foi mal formada, coisas que não tem problema, e por causa da sua falta de reflexão e impulsividade vai lá e faz. O escrúpulo geralmente não vem da ignorância, vem de uma sensibilidade desequilibrada que perturba a razão. São Francisco de Sales diz que o fundo de todo escrúpulo é o orgulho. Mas a pessoa tem uma inclinação à ansiedade, pode ser, mas ela deve ter humildade de se deixar conduzir. Todo escrupuloso tem timidez no sentido de que tem receio de fazer o bem porque pode ser que peque ali. E acaba não crescendo na vida espiritual. Assemelha-se a um soldado medroso que não tem coragem de afrontar o inimigo, que já sai logo entregando as armas. O escrupuloso não deve se apegar às suas dúvidas, porque é igual um piche que quanto mais você tenta tirar, mais gruda na sua mão. O escrupuloso tem que desprezar seus escrúpulos, fazer o contrário do que o escrúpulo manda proibir. Deve obedecer exatamente seu confessor, seu diretor. Se ele não fizer isso, ele não irá se curar, mas virá chegar à loucura. O escrupuloso tem que desconfiar do seu juízo pessoal, da sua maneira de encarar as coisas, renunciar a tudo isso. Quando o motor de um barco falha, só tem um modo desse barco continuar navegando, é ser rebocado por outro barco cujo motor funciona bem. Quando uma pessoa tem a inteligência que funciona mal, só tem um jeito dela continuar andando na vida de maneira reta e funcionando, é ser puxada por outra inteligência que funciona bem, até ela ser reparada. Assim desaparecerão os escrúpulos, que resultam muitas vezes do orgulho que a pessoa tem de ficar apegada às próprias ideias. Quem quer fazer grandes coisas para Deus deve ter cuidado em não ter receio de fazer o bem. Se os apóstolos tivessem tido receio de fazer o bem, não teriam percorrido o mundo inteiro para levar as almas para Deus. Pois bem, voltando ao nosso ponto inicial, a lei natural, então, é essa lei que Deus colocou na nossa natureza humana, para nos inclinar a certas ações conformes à razão. E a Igreja Católica é a única religião que sustenta a lei moral na sua integridade, que tem um código moral conforme a lei de Deus, a lei moral natural. Mas, infelizmente, isso significa que hoje em dia a grande maioria da humanidade e também a grande maioria dos católicos não segue a lei natural. Eles dirão que você é um intolerante se você defende que todo mundo deve seguir uma lei moral objetiva. O problema é que se a inteligência da pessoa não estiver muito bem enraizada na lei moral objetiva que rege a natureza humana, ela não saberá mais o que é fazer um juízo correto do que é bom e mal, do que é certo e errado. E a pessoa terá uma bússola moral completamente desorientada. E a religião é para essas pessoas o que elas acham que elas devem dar para Deus, o que elas sentem dentro delas, com critérios subjetivos e precários. E a lei moral para essas pessoas segue o mesmo caminho. Para essas pessoas, morar sozinho com a namorada, ter uma vida íntima juntos, sem casamento, não é um problema. O problema é não fazer triagem de lixo reciclável. Isso sim é um grande crime contra a ecologia. Isso é algo inaceitável. Consciência mal formada. Comer carne é uma coisa terrível, fruto de uma mente opressora, que se julga superior aos animais. O que se deve fazer mesmo é lutar pelos direitos reprodutivos das mulheres, o aborto, por exemplo. Usar maconha, cocaína é um direito, proibir um abuso, mas usar ar-condicionado é um ato terrível. Coloque a mão na sua consciência, você prejudica o planeta. Consciências mal formadas. Enfim, uma total confusão moral que reina hoje, como Jesus Cristo previu e nos avisou que aconteceria no final dos tempos. Como resolver isso? Só há 2 remédios que devem vir juntos ao mesmo tempo. A primeira coisa é que as pessoas precisam entender que elas são criaturas de Deus, elas precisam obedecer a Deus. Elas são puras criaturas, Deus as criou, as sustenta, nos mantém existindo. Nada do que nós temos, nada do que nós somos vem de nós mesmos, mas vem somente de Deus e, portanto, devemos a Ele todas as coisas, inclusive a submissão da nossa inteligência e da nossa vontade, que recebemos também de Deus.
Enquanto as pessoas não verem que elas precisam subordinar a inteligência e a vontade delas a Deus, elas jamais terão luz, jamais seguirão a lei moral natural. A segunda coisa que deve vir juntamente é: se é assim, se somos puras criaturas e devemos submeter nossa inteligência e nossa vontade a Deus, então a conclusão é que nós nunca podemos violar um só dos mandamentos de Deus, de que devemos receber a luz de Deus, pela reflexão justa da realidade e aceitando a revelação de Jesus Cristo, formando para nós então uma bússola moral ajustada para agirmos com justiça e com acerto. Eu queria terminar esse sermão com uma última coisa: a de pedir que vocês, de maneira lúcida, honesta, clara, sempre rejeitem, sempre, seriamente, de maneira lúcida, com convicção e de maneira honesta, todo apoio, todo elogio diretamente dado a quem quer que seja que defenda qualquer coisa contra a lei moral natural. Qualquer político, qualquer filósofo, qualquer influenciador que faça pouco caso do divórcio, da contracepção, que amenize as críticas com relação ao aborto por razões eleitorais, que fale imoralidades, que use uma linguagem crua e pornográfica, etc., que vocês tirem todo apoio a essas pessoas. É uma ilusão pretender construir uma sociedade católica desse modo, apoiando e defendendo diretamente pessoas que vão diretamente contra a lei moral natural. O que pensar, por exemplo, de pais que afirmam que querem tirar seus filhos da escola e querem fazer homeschooling com eles, porque na escola serão corrompidos, porque na escola ensinam princípios morais desonestos e depois colocam os filhos para ouvir pessoas que na internet falam imoralidades a cada 10 e 15 segundos. Pessoas que postam fotos imorais, fazem propagandas de filmes que têm cenas impuras e se conduzem de maneira impura. Eu pergunto, é possível acreditar que esse pai quer seriamente o bem moral dos filhos, tirando o filho da boca do leão para jogar na boca da leoa? Diz que quer defender a moral dos filhos, tirando eles de uma escola que ensina coisas erradas, para colocá-los para ouvir pessoas que ensinam imoralidades em casa, na internet. Cegueira absoluta, fanatismo. Definitivamente o problema aqui é uma total confusão das inteligências. E nós jamais iremos atenuar qualquer conduta desse modo. Formar a consciência moral de maneira sincera pelos documentos oficiais da Igreja que repetem a doutrina de sempre da Igreja. A Igreja não pode, no seu ensinamento infalível, dizer o oposto do que ela sempre disse ao longo de todos os seus 2000 anos. Se em algum momento, num ato magisterial não infalível, a Igreja, um ato magisterial, disser alguma coisa que vai contra a lei moral ou contra a fé, ou alguma verdade revelada, isso ficar claro, vocês saibam que vocês têm o ensinamento infalível da Igreja, esse sim, âncora segura diante das tribulações e das dificuldades que nós passamos hoje em dia. Não há nenhum motivo aqui para ficar escandalizado e perturbado. Há motivo sim para fazer o uso da razão, da capacidade natural que Deus deu para nós de julgar o certo e errado, e nos ancorarmos no magistério infalível da Igreja, diante de uma possível complicação de um magistério não infalível. É difícil fazer isso. Qualquer costureira, quando vai comprar pano na loja, põe um tecido vermelho do lado do outro para falar, esse aqui é mais vermelho do que esse. E você não consegue fazer essa comparação. Precisa crescer, hein? Está na hora de ficar adulto. Isso é uma fé adulta. Saber distinguir magistério não infalível de magistério infalível. Pela modificação dos apegos, modificação dos vícios, para não cair no turbilhão da confusão atual e sermos poupados no dia do juízo de Deus. São tempos difíceis, é verdade. Jesus Cristo falou, se não fossem abreviados, até os eleitos se condenariam. Não tem como os eleitos se condenar. Mas é como se Jesus Cristo dissesse para que aqueles que Deus escolheu tivessem realmente assegurada a salvação. Esses tempos não se estenderão além da provação que Deus quer que as pessoas passem para purificá-las. E saber comparar magistério ordinário, falível, de magistério infalível, é assim um bom modo de purificar a inteligência e de crescer um pouco na vida, certo? Mas sempre se formem com total honestidade e nunca fiquem prestando subserviência e vendendo a liberdade interior de vocês para qualquer pessoa
que pretenda restaurar nossa sociedade com uma boca suja e uma mente poluída, e pretender poupar os filhos de vocês dos problemas de hoje, jogando eles depois para serem criados por essas pessoas. Um pouquinho de honestidade aqui, né? Para que nós não caiamos no turbilhão da confusão atual e tenhamos uma inteligência lúcida, e Jesus Cristo realmente abençoe cada uma das nossas atividades e nos poupe no meio da confusão que reina hoje. E confiem-se a Deus, peçam sempre que Ele livre vocês da confusão intelectual de hoje e mantenha a fé e a doutrina moral dele, a lei natural que Ele colocou no coração de cada um de nós, pela nossa capacidade natural da razão, de refletir sobre as coisas, e que é apoiado pela sua graça, para que isso seja mantido em nós e nós passemos tranquilos e serenos no meio da confusão atual que reina hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.